Você vai conhecer hoje algumas estruturas aí bem diferentes que estão dentro de uma célula. A gente costuma dizer que essas estruturas são órgãozinhos, ou seja, mini órgãos, dentro de um indivíduo que seria a célula. Eu estou falando das organelas. Então vamos entender quem são elas. Primeiro, as organelas, elas são estruturas com formas diferentes e também cada uma delas vai ter função diferente. Então, dentro de uma célula, a gente vai precisar que cada estruturinha dessa faça uma tarefa diferente ali dentro, para dar suporte para essa célula ou dar suporte para as células que estão ao lado, né, que vão precisar de alguma coisa que seja produzida dentro de uma célula. Então, as organelas, elas vão ser divididas aí em funções. Vamos conhecer elas. Primeiro de tudo, temos o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, ele está ligado com o núcleo, ele fica ali ao redor do núcleo. Por quê? Ali ele consegue ter uma troca boa das coisas que tem dentro do núcleo e também das coisas que tem do retículo que tem que passar para dentro do núcleo. O retículo endoplasmático, ele é dividido em duas partes, em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. São duas partes diferentes de uma mesma organela. O retículo endoplasmático rugoso, dentro dele a gente vai ter vários ribossomos, que é uma outra organela, que ela tá ali grudadinha. Aí quando a gente observa essa organela, a gente vê que tem um monte de bolinha, como se fosse várias ruguinhas. Por isso ele é chamado de rugoso. Mas você também pode encontrar aí ele chamado de granuloso. Então a gente tem essas duas formas de falar, rugoso ou granuloso, os dois estão corretos. Então, como ele está grudado aí nele vários ribossomos, ele é responsável pela síntese de proteína. Síntese é a fabricação, então a fabricação de proteínas dentro de uma célula. E unido ao rugoso, nós vamos ter o liso. Liso por quê? A gente não vai ter esses ribossomos grudados ali. Sendo assim, quando a gente observa ele ao microscópio, ele está lisinho, não tem as ruguinhas. Você pode encontrar também como não granuloso. Já que o outro é granuloso, esse é não granuloso. As duas formas estão corretas, tanto liso quanto não granuloso. E no caso do liso, por ele não ter aí o ribossomos, ele não vai produzir a proteína. O que ele vai fazer? Ele pode ser caminho de transporte dessa proteína, mas além disso, ele também vai produzir lipídios, que são as gorduras de dentro da célula, que também fazem parte, né, lá da membrana plasmática. Dá uma olhadinha na aula sobre membrana plasmática para você ver onde estão os lipídios ali formando essa estrutura. Aí, após o retículo endoplasmático, muito próximo a ele, nós vamos ter o complexo golgiense. A gente costuma chamar ele de complexo de Golgi. É mais fácil, né, de falar, mas o nome é complexo golgiense. Este complexo golgiense, eles são várias bolsinhas unidas e eu costumo fazer aí uma comparação como se fosse um armário. Então, ele vai guardar, ele vai armazenar as coisas que o retículo endoplasmático produziu. Então, já que o retículo produziu a proteína e os lipídios, o complexo golgiense vai lá e armazena aquilo ali para ficar tanto à disposição dessa célula, quanto à disposição de outras células que possam vir a precisar. Se essa célula precisar, ele vai utilizar. Caso outras precisem, ele faz uma bolsinha, que a gente chama de vesícula, faz essa bolsinha e manda para fora da célula através da membrana plasmática. E daí outras partes aí do organismo podem receber essas estruturas. Aí nós vamos ter a mitocôndria, que é uma organela muito importante para as células, que ela é quem vai produzir a energia da célula. Ali dentro a gente vai ter um processo chamado respiração celular. Esse processo a gente vai transformar, né? Vai unir a glicose, que a gente absorveu através da alimentação, e o oxigênio que nós respiramos para formar a energia que a gente chama de ATP. Então, essa energia é fundamental para várias coisas no organismo, tanto dos seres humanos quanto de outros seres vivos, como das plantas, por exemplo. Então, a respiração celular ela vai acontecer dentro dessa organelinha aqui, que é a mitocôndria. Dependendo do local que a célula tiver dentro do organismo, ela pode ter muita mitocôndria, como, por exemplo, na musculatura, ou ela pode ter menos mitocôndria em locais que não vão precisar de tanta energia. Aí nós temos o nosso amigo ribossomos, que ele está junto com o retículo endoplasmático, mas a gente pode encontrar também esse ribossomo soltinho dentro da célula. O ribossomos, então, ele é
responsável pela síntese de proteínas, ou seja, é ele quem vai produzir as proteínas dentro das células. Aí nós temos um carinha que tem um nome muito parecido, mas que tem função muito diferente, que é o lisossomos. O lisossomos, ele é aí o faxineiro da célula. O que o lisossomos faz? Ele é responsável por limpar a célula, seja por alguma organela que acabou a sua função ali dentro, ou por algum invasor aí do organismo. Por exemplo, entrou uma bactéria dentro do organismo. Quem é que vai fazer aí a limpeza? É este carinha aqui. O lisossomos, ele é uma bolsinha cheia de enzimas. Imagina como se fosse assim uma bolsinha cheia de ácido lá dentro. Aí quando alguma coisa entra ali, esse ácido desmancha essa coisa e a gente descarta por várias funções do organismo. Então ele vai fazer essa limpeza, né? Ele vai estar cuidando aí da nossa célula para ela ficar sempre ok. Temos aqui outras estruturas que são muito importantes e que a gente pode encontrar ou em célula animal, ou em célula vegetal, ou nos dois. Olha só, a gente tem uma estrutura, uma organela chamada peroxissomo. Essa estrutura, ela vai ser responsável por fazer o desmanchar, assim, né, degradar os lipídios, que são as gorduras. Então, quando entrar ali algum lipídio muito grande ou algum lipídio que precisa ser desmanchado, a gente vai utilizar aqui essa organelinha. Ela não está em grande quantidade, mas a gente também pode encontrar ela ali dentro. Aí nós temos o vacúolo. O vacúolo, ele é muito comum a gente encontrar em célula vegetal. Por quê? O vacúolo são bolsas que armazenam algum tipo de substância que a célula vai precisar em algum momento. No caso da célula vegetal, o vacúolo ele pode precisar, né, a plantinha ela pode precisar de água. Ela não consegue sair correndo para pegar um copo d'água, né? Então, ela precisa dessa água ali disponível caso não exista água no meio ambiente. Então, todas as células vegetais vão ter esse vacúolo ali armazenando água. No caso das células animal, né, a gente pode ter esse vacúolo armazenando alguma substância que a célula vai precisar em algum momento. O cloroplasto, aí esse aqui só vai ter em célula vegetal ou de cianobactérias. Esse cloroplasto aqui, ele é uma organela responsável por pegar a energia do sol. Essa energia do sol é importante para fazer a fotossíntese, que é o processo ali de formação de glicose das plantas. Sem essa organela aqui, as plantas não conseguem fazer aí a produção, né, dessa glicose dentro das suas células. Então, o cloroplasto a gente vai encontrar apenas em células vegetais ou de cianobactérias. E nós temos um outro aqui, que ó, tá até com um asterisco, que é o centríolo. O centríolo, ele é uma organela, porém a função dele é única e exclusiva durante a divisão celular. Então, ela não vai estar ali o tempo todo, né? Ela vai aparecer quando a gente precisar dividir aquela célula, que também não é o tempo todo, né? As nossas células, elas têm períodos de divisão. Assim, o centríolo ele vai estar ali disponível para a hora que aquela célula precisar, ela consiga fazer a sua divisão e consiga gerar novas células por vários motivos aí que o nosso corpo precise. Então, olha só, as organelas estão mergulhadas no citoplasma, que é uma estrutura que está dentro da célula, e cada uma delas vai ter uma função diferente dentro deste mini serzinho, né, que é uma célula existente no planeta. Um grande beijo e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!